Pois é, rapaziada, a saudade está tão gigante já de ver o meu time jogar que, olha, eu não tô conseguindo nem medir mais. E aí, galera? Beleza? Ó, seguinte, manos, o vídeo de hoje, já que ainda não tá rolando o jogo do Coringão, é uma lista que eu montei aqui com 7 jogadores do Corinthians que se deram bem lá na Europa. Eles não necessariamente são da base, tem alguns aqui que eu coloquei que a gente comprou de uns times que estavam jogando na Série B, eles se destacaram, basicamente o Corinthians foi uma vitrine pra eles irem pra Europa. Mas a lista ficou bem da hora, então se liga aí. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo esquema que eu fiz lá no vídeo com os jogos históricos do Coringão, fechou? Se você não viu, inclusive, o link tá aqui em cima no card. Em sétimo lugar, então, tem o atacante Dentinho, famoso Dentinho, ele é bem conhecido da torcida. O Dentinho subiu em 2007 da base do Corinthians, ele se destacou bastante jogando na base. Ele acabou caindo junto com o time, mas em 2008 ele foi titular. Conseguiu conquistar a Série B, sendo titular no time. E em 2009 ele formou o melhor ataque do país na época, que era junto do Jorge Henrique e do Ronaldo Fenômeno, que é pouco conhecido aí da torcida, né? Depois disso a gente vendeu o Dentinho pro Shakhtar, e isso foi em 2010, e ele tá lá desde então. Se eu não me engano, ele foi emprestado pro Besiktas da Turquia, porque ele tava sem espaço no time, tinham muitos brasileiros chegando no Shakhtar naquela época, mas depois ele voltou, o Shakhtar tinha vendido alguns brasileiros também, e jogou muita bola. O Dentinho, inclusive, tem sido especulado durante muitas temporadas pra voltar pro Corinthians, mas isso sempre, na maioria das vezes, é especulação, nunca tem uma coisa certa de que o Corinthians vai comprar de volta. Eu gostaria muito que ele voltasse, mas eu acho, pelo menos por enquanto, um pouquinho difícil, até por conta do salário do Dentinho. Em sexto lugar, eu coloquei o menino Maicon. Ele ficou bastante conhecido pela torcida do Corinthians também, principalmente no título de 2017 do Campeonato Brasileiro. O Maicon era basicamente o motorzinho daquele time, fez uma dupla de volantes muito boa com o Gabriel. Aquele meio campo do Corinthians era um absurdo, né? Tinha o Jadson, o Rodriguinho, e eu lembro que quando o Maicon subiu da base, ele não foi tão aproveitado assim, tanto que ele foi emprestado pra Ponte Preta. Depois, quando o Carille chamou ele de volta pro Coringão em 2017, ele foi o motorzinho daquele meio campo e jogou demais. Inclusive no título do Campeonato Paulista de 2018, o Maicon ainda tava, e ele bateu o último pênalti que consagrou o Corinthians campeão em cima do Palmeiras. Então o moleque representou muito o Coringão, vestiu de verdade o manto. Espero que um dia mais pra frente ele volte, mas ele acabou de ser vendido lá pro Shakhtar também, inclusive é parceiro do Dentinho. E o Maicon, ele tem muito potencial ainda na Europa. Eu acho que já deu certo pra ele, por mais que ele esteja no Shakhtar, é só o primeiro time dele na Europa. Eu acho que ele ainda vai deslanchar muito para outros times, vai conseguir jogar muito bem ainda lá. Em quinto lugar, eu coloquei o menino Malcom, Malcom X, Malcom Pior 100, Malcom Zica do Detran. Lembra desses apelidos aí? Esse era louco. Mil Grau era simplesmente inacreditável com esses nomes. O Malcom subiu em 2014 da base, junto com o Guilherme Arana, o lateral. Infelizmente eu não consigo colocar o Arana aqui nessa lista, porque o Corinthians vendeu pro Sevilha e ele acabou não dando muito certo lá, virou banco, tanto que agora ele voltou pro Atlético Mineiro. Mas assim que o Malcom subiu em 2014, ele foi sim muito bem aproveitado pelo time do Mano Menezes, jogando ali basicamente como um segundo atacante atrás do Guerreiro, e ele jogava muita bola. Eu lembro que assim que ele subiu, mano, ele já destruía. O Mano colocava ele no time, ele ia pra cima, dava os dribles dele. Infelizmente, uma coisa que ele aprendeu só depois que ele foi pra Europa é o chute. O chute dele aqui no Corinthians era muito ruim, só que mesmo assim no time do Tite em 2015, o moleque deslanchou. No começo da temporada, o time ainda tinha o Guerreiro e o Emerson Sheik, então ele era banco. Só que depois essa dupla foi vendida pro Flamengo, e aí a gente comprou o Wagner Love e o Tite colocou o Malcom lá na meia esquerda, e o moleque rabiscava, mano. Tanto que depois que o Coringão foi campeão brasileiro naquele ano, a gente vendeu o Malcom pro Bordeaux. Ele jogou muito lá, foi titular durante muito tempo, e o Barcelona comprou ele depois. É que infelizmente no Barcelona ele não teve espaço, porque a posição dele tinha só um cara ali, né? Só, básico assim, só um Lionel Messi. Ia ser muito difícil o Malcom pegar a vaga do Messi. Se bem que eu acho que hoje em dia ele tá no Zenit da Rússia, não sei porque ele foi pra lá, provavelmente pra ganhar grana, mas ele ainda tem muito potencial. Eu acho que ele ainda vai pra muitos clubes da Europa, porque ele tem só 23 anos. Em quarto lugar, eu coloquei um cara muito especial pra torcida do Coringão, é ídolo pra muita gente, inclusive pra mim, que é o Paulinho, famoso Paulinho. A passagem dele aqui pelo Corinthians não tem muito o que falar, ele não veio da base, a gente comprou ele do Bragantino, depois dele ter se destacado lá na Série B, chegou em 2010, e infelizmente
a passagem dele pelo Corinthians não teve tanto tempo assim. Ele foi até 2013, mas pelo menos nesses 3 anos que ele ficou no Corinthians, ele ganhou pouca coisa, né? De leve, assim. Foi campeão do Brasileiro de 2011, campeão da Libertadores de 2012, fazendo gol importante, e campeão do Mundial de 2012 também, jogando muita bola, mano. Ganhou o Paulista, inclusive, de 2013, e depois ele foi vendido pro Tottenham. Tá certo que a passagem dele pelo Tottenham não foi lá essas coisas. O Paulinho foi um dos piores jogadores brasileiros no Tottenham, não jogou quase nada, mas só que depois disso ele foi vendido pra China, pro time do Filipão, inclusive, foi pra Copa de 2014 no 7-1, e depois foi pro Barcelona. Mesmo depois disso tudo, o Barcelona apostou nele e ele surpreendeu muita gente. Ele jogou muito no Barcelona, ele foi um dos artilheiros lá no Barcelona, conseguiu ser titular no meio campo que tinha Rakitic, na época, se eu não me engano, ainda tinha o Iniesta, e assim, jogando demais. Tanto que na seleção brasileira ele sempre foi muito homem de confiança do Tite, óbvio, por ter ganhado basicamente tudo com o Tite, mas na seleção em si ele também surpreendeu bastante gente. Essa época dele no Barcelona e que ele jogava na seleção, ele tava jogando demais. E agora atualmente ele voltou pra China de novo, pro mesmo time, o Guangzhou Evergrande. Eu gostaria demais de ver o Paulinho de volta no Corinthians. Eu acho que não é tão difícil, mas não agora. Eu acho que agora o salário dele lá no Guangzhou tá absurdo, mas quem sabe daqui a um tempo o Paulinho já falou que quer voltar pro Corinthians, então veremos, né? Em terceiro lugar tem o menino William, famoso também, muito conhecido aí da galera, principalmente por ter jogado a Copa de 2014 e 2018, mas só que eu acho que infelizmente ele não foi tão aproveitado assim no Coringão, principalmente depois dele ter subido da base. Quando ele subiu em 2006, ele continuou sendo banco, não jogou tanto. Em 2007 ele ganhou a 10, tava jogando demais, inclusive tem muita gente que acha que se o William tivesse continuado naquele time, o Corinthians não teria sido rebaixado, porque o William ia fazer muita diferença. Só que infelizmente ele foi vendido pro Shakhtar em agosto de 2007. Eu acho que é uma das maiores vendas que o Corinthians já fez na história. E quando ele foi pro Shakhtar, ele jogou demais. Tanto que o resto, né, o cara foi pro Chelsea em 2013, se eu não me engano, e tem sido muito constante lá no Chelsea desde então. Titular a maioria dos jogos, foi pra 2 Copas do Mundo, e na última temporada, quando o Hazard foi pro Real Madrid, ele que pegou a 10 do Chelsea e continua em boa fase lá. Esse é outro que eu queria muito que ele voltasse pro Corinthians um dia. Infelizmente, eu acho que o salário dele ainda é muito absurdo e ainda tem muita coisa pra acontecer com ele lá na Europa. Eu não sei, eu acho que ele tá no auge da carreira. Então, até ele voltar pro Corinthians, eu acho que vai demorar um pouco. É óbvio que seria muito bem-vindo, até porque, como eu disse, ele não foi nem aproveitado direito quando ele jogou aqui. Em segundo lugar, tem o Felipe, zagueirão, famoso da torcida do Corinthians também. A passagem dele pelo Corinthians não é curta, o cara ficou muitos anos no Coringão, só que ele foi deslanchar só um pouquinho antes de ir pra Europa. Eu lembro, inclusive, que ele foi inscrito no Mundial de 2012, óbvio que não jogou, ele era muito moleque ainda, o Tite não confiava tanto nele, tinham, óbvio, zagueiros muito melhores na frente dele, só que mesmo assim o cara foi campeão mundial pelo Coringão, ele tá naquela foto do Alessandro levantando a taça, novo demais ainda, mano. E depois disso, ele deslanchou em 2015, o Tite apostou nele, falou que ele ia ser titular e ele jogou demais, dando a volta por cima, calando muito torcedor que tinha criticado ele. Foi vendido pro Porto, jogou muito no Porto, foi titular lá no clube, inclusive foi convocado já pra seleção nessa época, e depois o Atlético de Madrid comprou, e inclusive, mano, ganhou uma enquete que fizeram com a torcida do Atlético de melhor contratação da temporada. E em primeiro lugar, era meio óbvio que eu ia colocar ele, né, o famoso zagueirão Marquinhos. Ele subiu da base do Corinthians em 2011, infelizmente ele também não foi tão aproveitado assim depois que ele subiu. Ele jogou alguns jogos ali como reserva, entrava às vezes no segundo tempo, mas era muito raro. Ele era volante na época, inclusive. E quando o Corinthians foi jogar a Libertadores, ele foi inscrito no lugar do Adriano, vestindo a camisa 10 do Coringão, na época na Libertadores. O cara vestiu a 10, o cara é zagueiro, subiu da base agora e vestiu a 10 numa Libertadores. E logo em seguida ele já foi vendido pro Roma muito barato, só que ele se adaptou muito fácil, muito rápido, e depois de uma temporada ele já foi vendido por uma grana absurda pro Paris Saint-Germain, sendo titular incontestável no clube e titular incontestável na seleção brasileira também, sendo capitão, sendo líder, e jogou a Copa de 2018. E ainda tem a Copa de 2022 pra ser basicamente o auge da carreira dele. Vamos ver o que acontece. Mas então é isso, manos. Espero de verdade que vocês tenham curtido
curtido esse vídeo aqui. Se vocês curtiram, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque vai me ajudar muito aqui na divulgação. E aproveita e já se inscreve aí no canal também. Dá uma olhada nos outros vídeos que eu tenho feito sobre o Coringão, fechou? E dá uma olhada também nos vídeos que apareceram aqui no card também. Tem um jogando Minecraft com meu irmão, que o vídeo tá muito bonitinho, tá muito da hora. E se você ainda não me segue lá no Instagram, sempre aparece aqui no canto do vídeo. Segue lá pra gente trocar uma ideia, beleza? E é nóis então, mano. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Fui!